costumo utilizar dois conceitos para remuneração. No primeiro conceito, nós temos a remuneração como sendo o salário integrado de demais parcelas salariais pagas com habitualidade. Veja que nesse conceito nós temos dois quesitos bastante subjetivos: o que seria ter natureza salarial e o que seria ser pago com habitualidade. Para se ter natureza salarial de uma parcela, é um entendimento que vai depender pela interpretação que cada um der ao caso. Há algum tempo atrás, costumava-se adotar como forma interpretativa disso que aquelas parcelas que tomavam por base o salário teriam natureza salarial. Como exemplo disso, tínhamos adicionais por tempo de serviço definidos em norma coletiva como sendo um percentual sobre o salário base, portanto, tinha natureza salarial. Já outras normas coletivas tinham o adicional por tempo de serviço estabelecido por um valor fixo. Então, neste caso, o adicional por tempo de serviço não teria natureza salarial. Mas, como disse, isso é bastante subjetivo e hoje cada juiz vai ter uma interpretação diferente do que seja a natureza salarial. Razão pela qual é importante que no início do processo, desde a elaboração da petição inicial, já seja colocado como qual a remuneração que você entende devida para o cálculo daquelas parcelas que você reclama. O outro quesito de subjetividade é a habitualidade. Nós podemos ter horas extras que são pagas todos os dias, ou todas as semanas, ou apenas em variações mensais, ou bimestrais, ou trimestrais. Um exemplo clássico são as lojas de departamento, onde se fazem horas extras em dias festivos, como o Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal, e que, apesar do empregado ter feito horas extras em apenas 4 ou 5 vezes no ano, os juízes entendem haver habitualidade para a integração dessas parcelas ao salário. Portanto, é uma preocupação que você deve ter na hora de iniciar com o processo, é já descrever qual a remuneração que você entende como devida para o cálculo das parcelas que você reclama. Da mesma forma, você deve se preocupar para que, na contestação da ação, você também defina qual a remuneração que você entende ser devida, contestando a remuneração que foi apresentada pelo empregado ou até criando uma polêmica a respeito, para que quando chegar à fase de recurso, ainda na fase de conhecimento do processo, você possa discutir em embargo de declaração ou recurso ordinário a remuneração que você entende como correta. A possibilidade disto ocorrer para ambas as partes, tanto empregado como empregador, é correr o risco de chegar a um prejuízo, porque após prolatada a sentença, a gente considera como um conceito de remuneração esse segundo conceito, que é remuneração vai ser o salário integrado das demais parcelas deferidas em sentença. Então, se não foi discutido nada durante a fase de conhecimento, depois de dada a sentença, vai se perder a oportunidade de poder incluir uma adicional periculosidade, uma gratificação de função como base de cálculo daquelas parcelas, porque isso não foi discutido durante a fase de conhecimento do processo. Um exemplo clássico da ausência da discussão de remuneração, nós vemos quando um empregado reclama o pagamento de horas extras. Você tem, durante toda a fase de conhecimento, uma discussão sobre se são devidas as horas extras ou se não são devidas as horas extras. E, por fim, o juiz entende que aquelas horas extras são devidas e condena no pagamento daquelas horas extras. Existe um recurso ordinário onde as partes novamente discutem sobre o deferimento daquelas horas, né? Mas em nenhum momento existe a discussão de qual a base de cálculo daquelas parcelas. Termina resultando que transita em julgado a decisão no sentido de serem pagas horas extraordinárias. E aí nós vamos para a fase de execução, onde as partes, cada uma vai entender qual vai ser a base de cálculo para o cálculo daquelas horas extras. Nós vamos ver o empregado querendo fazer com que a base de cálculo seja salário, adicional de periculosidade, gratificação de função, e do outro lado a empresa querendo que seja considerado apenas o salário base do empregado. Isso pode resultar prejuízo a qualquer uma das partes. Prejuízo à empresa, que durante a fase de conhecimento não discutiu qual era a remuneração base para aquele cálculo, e o juiz vir a entender que a base de cálculo vai ser a remuneração como um todo. Ou prejuízo para o empregado, quando na fase de execução cai naquela segunda interpretação que eu dei do que é a remuneração, salário base e parcelas deferidas em sentença,
como a sentença não explicitou que outras parcelas integrariam a remuneração do empregado, vai correr um grande risco de que a base de cálculo dessas horas extras seja apenas o salário base, já que devemos ter sempre uma interpretação restritiva do título executivo.